preservando a originalidade do nome do Criador, Yud Rei, Vav Rei, YHWH, saúdo a todos com a paz do único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno e do Filho eterno Yahshua e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh. Shalom a todos. Dispensação do governo divino ou do milênio. A dispensação do governo divino ou do milênio é a era milenial que terá a duração de 1000 anos, a qual começará depois da segunda vinda de Cristo ressuscitado em majestade e glória, quando Satanás for amarrado por 1000 anos e os fiéis começarem a reinar com Cristo ressuscitado, pois descerá do céu um anjo que terá a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prenderá o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o amarrará por 1000 anos. Lançará no abismo, o qual fechará e selará sobre ele, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se complete. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Haverá uns tronos e aos que se assentará sobre eles será dado o poder de julgar as almas daqueles que serão degolados por causa do testemunho de Yahshua, de Cristo ressuscitado e da palavra do Deus vivo, e daqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos. Esses reviverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se completem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Deus vivo e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos, conforme está escrito na palavra do Deus vivo
em Giliana, Revelação, Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6. Aleluia e glória ao Criador. A dispensação do governo divino ou milênio terminará com o juízo final diante do grande trono branco, quando Satanás for solto e depois vencido para sempre. A morte e o Hades serão lançados no LF, lago de fogo, e começará a dispensação da eternidade. A dispensação do governo divino ou milênio é o período em que o príncipe da paz, Yahshua, Cristo ressuscitado, juntamente com a sua igreja, governará neste mundo logo após a grande tribulação, quando Satanás, o diabo, for preso, porque a plenitude do reino dos céus estará aqui na terra dos viventes, e todos os vivificados em Cristo terão a responsabilidade, através da manifestação plena do reino do Deus vivo, de obedecer e adorar a Cristo ressuscitado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Todas as forças do mal, reunidas para uma última rebelião contra o povo do Deus vivo, após um período de paz. Haverá um confronto final entre o bem e o mal, onde o adversário, Satanás, o diabo, instiga esse levante que no final é derrotado de forma cataclísmica pelo Deus vivo, provocando assim uma revolução geológica, modificando a superfície da Terra por causa da ocorrência repentina e altamente impactante que haverá no confronto final. Subirá sobre a largura da terra, cercarão o arraial dos santos e a cidade querida, mas descerá fogo do céu e os devorará, e o diabo que os enganava será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos,
conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Gileama, Revelação, Apocalipse, capítulo 20, versículos de 7 a 10. Aleluia e glória ao Deus vivo. Existe uma profecia contra Gog, quando veio a Iexisquel, a Ezequiel, a palavra de Iau, dizendo: Bem-Adó, filho do homem, põe tua face, dirige o teu rosto contra Gog, a terra de Magog, o principal líder de Meshec, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele e diz: assim diz o soberano Iau: eis que eu sou contra ti, ó Gog, principal líder de Meshec, Meseque e Tubal. Eu te volverei ao redor, te farei voltar e porei anzóis em seu queixo e te farei sair, e a todos teus exércitos, cavalos e cavaleiros, a todos dentre os vestidos com toda sorte de armaduras completas, destar-te uma grande companhia com armas e escudos, todos dentre os que manejam espadas, Pérsia, Cuxi e os de Puti, Etiópia, Sudã e Líbia, com eles, todos dentre eles com broquéis, escudos e capacetes. Gomer e todas as suas unidades, tropas, casa de Togarma, das partes do norte, e todas as suas unidades, tropas e muitas nações contigo. Prepara-te, aparelha-te a ti mesmo, tu e todos teus grupos, tuas companhias que se congregaram a ti, e se um guarda sobre eles. Depois de muitos dias será visitado nos últimos anos, tu virás à terra que se restabeleceu da espada e se congregou dentre muitos povos contra os montes de Israel, que haviam sido uma contínua desolação, deserto por longo tempo, mas os que foram tirados dentre os gentios, eles habitarão seguramente. Tu acenderás, e como uma tempestade, tu serás como uma nuvem a cobrir a terra, tu e todas tuas unidades, tropas e muitas nações contigo. Assim diz o soberano Iau: também há de se passar que
ao mesmo tempo coisas virão à tua mente, ao teu coração, e tu idealizarás mau desígnio, um plano maligno. Tu dirás: eu subirei à terra das aldeias desmuradas, não muradas. Eu irei aos que estão em repouso de guerra, aos que habitam com segurança, a todos que habitam sem muros e não têm ferrolhos, nem portões para tomares o espólio, o despojo, para levares, arrebatares a presa, para volveres, tornares tua mão sobre os antigos lugares arruinados que estão ora habitados, e sobre o povo que se congregou dentre as nações, que tem gado e bens, que habitam no meio da terra. Sheva, Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, com todos seus leãozinhos, te dirão: vieste ali para tomares um espólio, um grande despojo? Ajuntastes teu exército para levar a presa, para levar prata e ouro, para tomar o gado e bens, para tomar um grande espólio, um grande despojo? Portanto, bem Adão, filho do homem, profetiza e diz a Gog: assim diz o soberano Iau: no dia em que o meu povo de Israel habitar seguramente, não saberás tu virás do teu lugar das partes do norte, do extremo norte, tu e muitas nações contigo, todos dentre os que montam sobre cavalos, uma grande congregação, companhia e um poderoso, numeroso exército. Tu subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem a cobrir a terra. Isto se sucederá nos últimos dias, e trazer-te-ei contra a minha terra, para que os gentios possam conhecer-me, quando eu serei santificado no meio de ti, ó Gog, diante dos olhos deles. Assim diz o soberano Iau: não és tu de quem eu falei nos tempos passados, tempos antigos, por meio dos meus avadim, meus servos, os Levim, os profetas de Israel, que profetizaram desde aqueles dias, por muitos anos, que haveria de te trazer contra eles? Virá a se passar no mesmo tempo, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o soberano Iau. A minha ira, indignação
subirá perante a minha face, minhas narinas, porque em meu zelo, no fogo da minha ira eu falei. Certamente naquele dia haverá um grande abalo, tremor na terra de Israel, de tal sorte, de tal modo, que os peixes do mar e as aves dos chamaim dos céus e os animais dos campos e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra se abalarão em minha presença, e as montanhas serão deitadas abaixo, e os lugares escarpados ruirão, e todo muro cairá ao chão. Eu chamarei uma espada contra ele ao longo de todos os meus montes, diz o soberano Yahvé. Toda espada do homem será contra seu irmão. Eu pleitearei, contenderei contra ele com pestilência, com peste e com sangue. Eu farei chover sobre ele e sobre suas unidades, tropas, e sobre muitas nações que estiverem com ele, uma chuva transbordante, inundante, com grande saraiva de fogo e enxofre. Eu magnificarei e engrandecerei a mim mesmo, despontarei em minha própria santidade, e eu serei conhecido aos olhos de muitas nações, e então eles saberão que eu sou Yahvé, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Ezequiel, capítulo 38, versículos de 1 a 23. Aleluia e glória ao Deus vivo. A profecia continua contra Gog. Continua dizendo: Tu, pois, ó Ben-Adã, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: Assim diz o soberano Yahvé: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, principal líder de Meseque e Tubal. Eu te volverei ao redor e te farei virar e te conduzirei adiante e farei com que tu subas as partes do norte e te trarei aos montes de Israel. Eu alancearei teu arco da tua mão esquerda e farei com que tuas flechas cairão da tua mão direita. Tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas unidades, tropas e as nações que estiverem contigo. Eu
te darei a toda espécie de ave voraz e aos animais do campo para seres devorado. Tu cairás em campo aberto, porquanto eu o disse, diz o soberano Iau. Eu enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas regiões costeiras, ilhas, e eles saberão que eu sou Iau. Então farei o meu nome Kadosh, santo, conhecido no meio do meu povo Israel, e eu nunca mais lhe deixarei macular meu nome Kadosh, santo. E os gentios saberão que eu sou Iau, o Kadosh, santo em Israel. Eis que isso virá e far-se-á, se cumprirá, diz o soberano Iau. Este é o dia do qual eu tenho falado. Os que habitam nas cidades de Israel sairão e atearão no fogo e queimarão as armas, ambos escudos, armaduras, arcos, flechas, bastões e as lanças, e eles a queimarão a fogo por 7 anos, de forma que eles não tirarão lenha do campo, nem cortarão sequer alguma das florestas, porque eles queimarão as armas a fogo, e eles expoliarão os que lhes saquearam, e lograrão os que lhe defraudaram, diz o soberano Iau. Isto virá a ocorrer naquele dia em que darei a Gog uma necrópole, lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e eles fecharão o vale, e ali eles sepultarão a Gog e todas as suas multidões, e eles o chamarão o vale de Ramon-Gog. Por 7 meses a casa de Israel estará os sepultando, para que eles possam limpar, purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará, e lhe será para sua fama no dia em que eu serei exaltado, diz o soberano Iau. Eles separarão os homens que passarão pela terra continuamente para sepultar os que restarem sobre a face da terra, para limpá-la. Ao fim dos 7 meses eles farão uma busca. Os viajantes que passarem pela terra e avistarem os ossos de um homem, porão um sinal junto a estes, até que os coveiros os sepultem no vale de Ramon-Gog. Também o nome da cidade será Ramoná. Deste modo que eles limparão a terra, e tu, pois, Ben-Adã, filho do homem, assim diz o soberano Iau, fala toda ave emplumada
e a todo animal do campo, dizendo: congregai-vos e vinde, ajuntai-vos de todos os lados para o meu sacrifício, que eu sacrificarei por vós. Destarte um grande sacrifício sobre os montes de Israel, para que possais comer carne e beber sangue. Vós comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos líderes da terra, dos carneiros, cordeiros, bodes, bois e de todos os animais cevados de Bazã. Vós comereis gordura até que vos fartardes e bebereis sangue até que vos embebedardes em meu sacrifício que terei sacrificado por vós. Desta maneira, vós estareis fartos em minha mesa de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e de todos os homens de guerra, assim diz o soberano Iau. Eu porei a minha diferente glória entre os gentios, e todos os gentios, todas as nações, verão meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que eu lançar sobre eles. Então a casa de Israel saberá que eu sou Iau, seu Elohim, o Criador, nas pessoas do Pai Eterno Iau, do Filho Eterno Yausha e do Espírito Santo Eterno, Ruach Kadosh, desde aquele dia em diante. Os gentios, as nações, saberão que a casa de Israel foram para o exílio por causa da sua iniquidade, porque eles transgrediram contra mim. Portanto, eu escondi a minha face deles e os entreguei nas mãos dos seus inimigos. Assim todos eles caíram à espada, de acordo com suas impurezas, imundícias e suas transgressões. Me houve com eles e escondi a minha face deles. Portanto, assim diz o soberano Iau: agora tornarei a trazer a Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, e serei zeloso pelo meu nome Kadosh, santo. Depois que eles levaram sua vergonha e todas as suas transgressões, pelas quais eles transgrediram contra mim, quando eles habitarem seguramente em sua terra, sem ninguém que lhes faça assombro. Quando eu lhes tiver trazido de volta outra vez dentre as nações, e lhes congregado das terras de seus inimigos, e eu lhes for Kadosh, santificado à vista de muitas nações, então eles saberão que eu sou Iau, seu Elohim, seu Criador, nas pessoas do Pai Eterno Iau, do Filho Eterno Yausha e do Espírito Santo Eterno,
Ruach Kadosh, que fez com que eles fossem levados para o exílio entre os gentios, mas eu hei de os ajuntar para a sua própria terra, e não deixarei nenhum deles lá nunca mais. Nem eu lhes esconderei mais a minha face, porque eu derramarei meu Ruach Kadosh, meu Espírito Santo, sobre a causa de Israel, diz o soberano Yahweh, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Yechezkel, Ezequiel, capítulo 39, versículos de 1 a 29. Aleluia e glória ao Criador. A profecia de Yechezkel, de Ezequiel, tem um fundamento em contextos geopolítico, histórico, além de seu significado apocalíptico, porque das 3 gerações dos descendentes de Noé, traz de seus 3 filhos Shem, Sem, Ram, Cão e Iafete, Jafé, dos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Apenas do filho de Iafete, Jafé, veio Magog, pois os filhos de Iafete, Jafé, foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bereshit, Gênesis, capítulo 10, versículos 1 e 2, e Aleph Divrei Hayami, 1 Crônicas, capítulo 1, versículos 4 e 5, aleluia e glória ao Criador. Na profecia, o Deus vivo manda o Filho do Homem dirigir o seu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Temos Gog, descendente de Noé, através de seu filho Ram, Cão, de quem provém Gog, dos filhos de Joel, que foram Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Aleph Divrei Hayami, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 4, aleluia e glória ao Criador. Gog provém dos filhos de Ram, Cão, que foram Cuxi, Mitzraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seva, Havilá, Savitá, Ramá e Saviteca. Os filhos de Ramá foram Sheva e Dedã. Cuxi também gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante de Ial, porque disso foi dito, mesmo como Nimrod, poderoso caçador diante de Ial, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Bereshit, Gênesis capítulo 10, versículos de 6 a 9, e Aleph Divrei Hayami, 1 Crônicas, capítulo 1, versículos
de 8 a 10. Aleluia e glória ao Criador. A terra de Nimrod é cidade na profecia do nascimento do Messias e da instituição do seu reino, quando fala: mas tu, Belém de Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Ialdá de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força e na excelência do nome do Senhor seu Deus e eles permanecerão, porque agora ele será grande até os confins da terra. E este será nossa paz, quando a Síria entrar em nossa terra e quando pisar em nossos palácios, então suscitaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Assíria quando entrar em nossa terra e quando calcar os nossos termos. Com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não obedecerem, conforme profecia completa na palavra do Deus vivo em Miqueias, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Aleluia e glória ao Deus vivo. Na profecia contra várias nações, a invasão e conquista do Egito, o exército egípcio era multifacetado, tendo soldados de Cuxi, que forma a atual parte sul do Egito, e Puti, a moderna Líbia. Cuxi e Puti são citados como homens valentes, quando a palavra do Deus vivo diz: subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam valentes, Cuxi e Puti, que manejam o escudo, e os de Lude, que manejam e entesam o arco, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Jeremias capítulo 46, versículo 9. Aleluia e glória ao Criador. Na lamentação sobre Tiro, a palavra do Deus vivo cita os persas, lídios e os de Puti. Era no teu exército, os teus soldados penduravam em ti o escudo e o capacete, aumentava o teu esplendor, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Ezequiel, capítulo 27, versículo 10. Aleluia e glória ao Deus vivo. Em outra profecia contra o Egito e contra Faraó, a palavra do Deus vivo fala que a Etiópia, Puti, Lude, todo o povo da Arábia, Cube e os filhos da terra
da aliança, cairão juntamente com eles a espada, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Ezequiel, capítulo 30, versículo 5. Aleluia e glória ao Criador. No juízo final haverá um grande trono branco, e o que estará sentado sobre ele, de cuja presença fugirá a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Grande trono e branco salienta a soberania e santidade. Os mortos, grandes e pequenos, estarão em pé diante do trono e abrirão os livros, e abrirão outro livro, que é o livro da vida. Os mortos serão julgados pelas coisas que estarão escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregará os mortos que nele haverá, e a morte e o Hades entregarão os mortos que neles haverão, os quais serão julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o Hades serão lançados no LF, lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, porque todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Giliana, Revelação, Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Aleluia e glória ao Deus vivo. Nesse dia, Cristo será o juiz, mas hoje Ele é nosso advogado, nosso Salvador. Por isso, Deus vivo não leva em conta os tempos da ignorância. Manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do varão, que para isso ordenou e disse, tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Massachiliken, Atos dos Emissários, Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Aleluia e glória ao Deus vivo. Os santos, salvos em Cristo, como igreja, auxiliará no julgamento do mundo, auxiliando no julgamento dos mortos e dos anjos caídos. A palavra do Deus vivo censura o litígio entre os irmãos em ações de controvérsia judicial, com a contestação da demanda em conflito de interesses, contendas, pendências que ousam levar uns aos outros a juízo perante os ímpios para serem julgados. Se como igreja nós salvos em Cristo, vamos auxiliar no julgamento dos mortos e dos anjos caídos, porque como igreja tem alguns dos irmãos em Cristo, que tendo uma queixa contra outro, irão a juízo perante os injustos e não perante os santos. Não sabeis
que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por nós salvos em Cristo, somos porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiver negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? Mas vai um irmão a juízo contra outro irmão? E isto perante a incrédulo, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Aleph Coritiá, 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 a 6, aleluia e glória ao Criador. Que o Deus vivo tenha misericórdia de todos. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho eterno, Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, o amor do Pai eterno e Yahweh, o Altíssimo Todo-Poderoso, o grande eu sou, e a comunhão do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, seja com todos.